A gente tem que lembrar o seguinte, vocês sabem que criou-se, né, nesse ecossistema financiado por esses agentes globalistas e tal, essas fundações, etc. Além das ONGs, se financiou o quê? Agências de checadoras de notícia, né? E houve realmente um consórcio entre os jornais, entre os veículos de comunicação tradicionais, para fazer checagem de notícias. Mas essa checagem de notícias, primeiro que eles não checam as próprias notícias. O que eles checam é a notícia dos outros, aquela que não agrada, que não interessa. E tem sempre uma resposta, mesmo que não exista resposta. Coloca essa aqui, ó, só para do Estadão Verifica, link 5, porque é o seguinte... Todo mundo falava que estava acontecendo, que estava tendo interferência do governo Biden. Todo mundo via isso. O próprio Marcel Van Hatten escreveu um artigo sobre isso. O Elon Musk, agora, depois, recentemente, também escreveu sobre isso no X. Agora, o que é interessante é o seguinte, né? Sempre que sai uma notícia, olha só que bonitinho, é falso, Júlia, que jornalista americano tenha aprovado a influência de Biden na eleição brasileira. Porra, agora a gente sabe que teve a interferência, né? Então, assim, é muito interessante como essas checagens vêm e falam assim, não teve, não existiu. Fala assim, se você não sabe, você não é da CIA, você não sabe se teve intervenção. Então, no mínimo, eu falo assim, é impossível checar se teve intervenção, seria mais honesto. Então, assim, quando eu não consigo apurar uma coisa, eu digo, não consigo apurar, não foi possível apurar, né? Talvez... Quando a gente conseguir ter acesso a uma informação que seja crível, a gente possa dizer, olha, houve ou não houve. Agora, quando já crava e sela, né, não houve, é isso. O que se quer é sustentar uma narrativa de que foi tudo bem, de que foi tudo legal, que tudo correu bem, sem intervenção nenhuma. E agora a gente sabe que teve interferência, sim, a pedido do próprio ministro Barroso. Qual é a interferência? Visitas de altas autoridades do governo Biden pressionando o governo aqui. Agora, eu acho o seguinte... É hora das autoridades do governo Bolsonaro, da gestão do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, que receberam essa pressão, virem a público dizer, olha, tá vendo aí? Isso que aconteceu. Na reunião tal aconteceu isso, na reunião X aconteceu Y. É isso que tem que ser feito. Muito bem. Vamos falar agora dessa questão da Câmara. Põe na tela aí a matéria da Câmara reagindo a esse tacão do Supremo, né? Do Bloco 4. Por favor, ontem o Hugo Mota entrou com um recurso. Que recurso foi esse, Cláudio? Coloca na tela, por favor, Brenda. É o link 1. O Hugo Mota entrou com esse recurso. Pode abrir para a gente ler junto rapidamente aqui. Recomendo que vocês vão lá no site também e ativem as notificações, tá? Então, comunicou, a Câmara recorreu ao STF, então, contra a decisão da primeira turma que suspendeu a ação penal contra o Alexandre Ramagem, né, com 315 votos. Ingressamos nesta terça com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado Ramagem, por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental a ser julgada pelo plenário do STF. Esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados, né? Segundo o presidente da Câmara, a harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia fina, eu diria. Na ação, a Câmara solicita liminar para suspender imediatamente o andamento do processo contra o Ramagem, argumentando que a decisão do plenário deve prevalecer como instrumento legítimo de proteção às prerrogativas parlamentares, nesse caso a imunidade penal. De acordo com o artigo 97 também da Constituição, uma turma do Supremo não tem amparo para declarar inconstitucional o ato normativo da Câmara dos Deputados. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, tá? Isso é importante que se coloque também nessa discussão. Ao final, o Legislativo pede que o STF declare inconstitucional a decisão da primeira turma que havia limitado o alcance da imunidade a crimes cometidos após a diplomação. Então, ao restringir de forma absoluta e desproporcional o alcance da prerrogativa conferida constitucionalmente ao Parlamento, a decisão esvazia o papel do Poder Legislativo na contenção de eventuais abusos no exercício da persecução penal contra seus membros. Eu quero ressaltar aqui, volta para mim, antes de passar para você, Julia, porque é o seguinte, olha a importância de você trazer a questão para o debate, de você insistir nesse debate. É a primeira vez que a Câmara dos Deputados é levada a se manifestar de forma tão contundente, dizendo que o ato da primeira turma anulou o seu poder. Então, a Câmara está admitindo, está assumindo
que ela foi atropelada por outro poder. Ela está assumindo que teve o seu poder constitucional esvaziado, desrespeitado, usurpado. É a primeira vez que isso acontece. E isso é um novo drive, porque isso coloca um bode na sala do Barroso, inclusive. Com certeza. Inclusive, essa decisão de ser a primeira turma ao analisar o caso, a gente sabe que sempre quando se coloca nessa primeira turma, existe sempre unanimidade. Inclusive, faz isso exatamente para não expor divergência, né? Porque ali os membros da primeira turma, eles sempre têm um pensamento parecido. A gente não tem, por exemplo, o André Mendonça presente na primeira turma, o que poderia trazer algum tipo de constrangimento. Então, decidiu-se pela ação da primeira turma nesse caso. E aí, Cláudio, abre-se brecha. Quando a gente estava lendo, o que você estava lendo aqui, eu fiquei pensando se isso já não foi uma jogada combinada. Porque não cabe recurso, mas o artigo 97 da Constituição é bem claro quando diz que apenas o pleno pode declarar inconstitucional, né? Então, me parece que houve ali uma decisão tomada para abrir um espaço para uma articulação, para uma negociação, porque você abriu essa possibilidade de diálogo, porque agora sim, é possível sim que o plenário reveja essa decisão da primeira turma de declarar inconstitucional a decisão da Câmara, do plenário da Câmara, no sentido de suspender a ação contra o deputado Ramagem. Lembrando que o artigo 53 garante aos deputados, assim que forem diplomados, tá, essa possibilidade de suspensão das ações penais contra eles. Então, há essa possibilidade, o deputado Ramagem deveria estar protegido por esse artigo. Foi uma decisão do plenário da Câmara e a primeira turma do Supremo decidiu que não vale para todos os crimes. Houve um fatiamento dessa denúncia. Alguns crimes foram considerados como não possíveis de serem suspensos, porque, em tese, começou-se a prática desses crimes em período anterior à diplomação de Ramagem. Somente um desses crimes poderia ter sido suspenso por vias do artigo 53. Interessante, viu? Eu acho que pode dar uma reviravolta nesse caso, sim. Carol Esponza, você acha que está tudo combinado? Acho que não tem nada combinado com o STF, então só combina quando é para prejudicar. Quando você joga para o plenário, com certeza não tem nada combinado. Deixa eu só discordar aqui, desculpa, mas assim, na verdade não foi considerado inconstitucional. É constitucional que o Congresso mande para a STF, né, faça a sustação da ação penal. O que o STF fez foi interpretar um pedaço do artigo da Constituição que fala que é somente após a diplomação. E aí, a meu ver, qual que é o erro? É que o crime que é imputado ao Ramagem é um crime que é continuado, não é um crime que acontece num tempo específico. Ele teria começado lá atrás e o ato de execução dele é no 8 de janeiro. Então, sem o 8 de janeiro, não tem crime, porque você pode planejar um crime e não executar, e isso não é tipificado no Brasil. Então, é impossível esse fatiamento, porque você não tem como isolar o 8 de janeiro. Isso é um ato que começou, sabe, sei lá quando, 2 anos antes, 1 ano antes, e culminou, né, o ato, né, final é no 8 de janeiro. A diplomação engloba o ato do 8 de janeiro, então pega tudo lá para trás. Então isso não é inconstitucional. Foi só feita uma manobra ali, uma interpretação criativa para jogar só depredação de patrimônio público. E aí, de novo, não foi recurso, né, que é o que está ali na matéria, é uma nova ação. E aí, porque quando é penal, vai para as turmas. Exatamente o que a gente começou aqui falando, que o Barroso alega que a nossa Constituição julga coisa demais. De fato, julga coisa demais. A ação penal não deveria estar no STF. E aí a solução para isso, para desafogar a corte, é botar isso em primeira turma, segunda turma. Divide ali o STF para dar agilidade aos julgamentos. Então, por isso que a decisão da primeira turma em relação a isso é terminativa. Não cabe recurso, porque eles funcionam como um plenário. E aí o que foi feito aqui, e é brilhante, tá? Na minha opinião, essa ação, eu não tinha pensado nisso. Eu estava vendo ali o que cabia de recurso quando eu comecei a ver
a decisão do Ramagem. É brilhante você jogar isso como uma DPF, porque daí você tem que jogar isso para plenário. E aí eles foram direto nos princípios constitucionais de separação dos poderes. Se isso cabe ao parlamento fazer a sustação da ação penal, depois o STF não pode revogar isso. E isso, Cláudio, seria até legal depois da gente botar aqui, o Gonê falou, tá? Não sei se foi ontem, mas ele fala exatamente isso. Cabe a todo mundo, operadores do direito, defender que cada uma das instituições tem o seu papel e que o papel da instituição seja cumprido. O papel do Congresso nessa ação era fazer a sustação, o papel do STF era concordar, era só dar um ok, concordo, bola pra frente, que nem a Virgínia. Como é que ela falou? Bola pra frente. Bola pra frente. Olha aqui, ó. Tem um outro aspecto desse debate que foi trazido, inclusive, pela Bia Kicis, agora em função da publicação da ata do julgamento da primeira turma e depois da modificação que foi feita dessa ata, o que poderia ensejar aí um crime de responsabilidade do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. Coloca aí o vídeo da fala da Bia Kicis. Essa que houve uma alteração, sim. Houve uma alteração do julgado. Uma certidão que foi adulterada. Um julgamento que eu fiz questão, senhor presidente, de indagar, de ver com os advogados se o ministro Alexandre submeteu a alteração do seu voto à primeira turma. E a resposta é não. Ele não submeteu a julgamento aquela alteração que ele fez de dizer que agora a gente só pode falar somente com relação ao deputado Ramagem, ainda de especificar quais são os crimes. Ele está se intrometendo na nossa função, na nossa atribuição constitucional e, pior, está adulterando, manipulando uma decisão judicial que houve aí, sim, uma nova certidão, como o deputado Ramagem falou, é nula essa nova certidão. É uma vergonha que está sendo feita, é um assinte à justiça. Desde quando agora pode um ministro violar a Lei 1079 de responsabilidade, a Lei de responsabilidade, para refazer o seu voto após publicado, porque ele é publicado na sessão, e ainda o presidente da turma alterar a certidão. A certidão, ela está certificando um fato. E essa nova certidão, ela é nula porque ela certifica um fato que não houve. Não houve um novo julgamento para que o relatório, o voto do relator, fosse apreciado pela turma. Cadê o voto da ministra Carmen Lúcia concordando com essa mudança? Cadê o voto do Fux? Cadê o do ministro Fux? Do ministro Zanin, presidente da turma? Cadê? Não tem. Então isso é uma farsa. Olha só o nível do debate. Por isso que eu falo para vocês, cola aqui. Vai colocando esses documentos que eu mandei. Consegue colocar rapidamente? Que eles mostram essas alterações, tá? A gente não vai entrar no detalhe aqui porque senão vai tomar muito tempo, mas só para o pessoal ter ideia do que a gente está falando, né? Então, assim, foi feito o voto da sessão, depois o ministro Alexandre de Moraes modifica isso, o Zanin avaliza esse negócio e não pode. Já foi publicada a ata de votação. Então, a Bia Kicis levantando essa questão fundamental, me parece que o Alexandre Ramagem também está assessorado nesse sentido. Então, a modificação, pode colocar a próxima, né? A modificação, tá, do texto e a justificativa. Foi republicado por ter saído incompleto e tal, mas não é bem isso que aconteceu, tá? E aí, justamente, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo, quando altera, de qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Carol. Gente, mas... Cláudio, não sei. Eu realmente preciso pegar isso aí para entender o que aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu. Qual foi o voto que foi alterado? Do Alexandre de Moraes. Não vi. Então, tem o voto novo dele aí, eu tava vendo a Bia falar e eu perdi. Eu geralmente puxo as coisas no STF e leio, eu tava lendo a DPF aqui. É uma questão técnica, ela enseja uma outra ação que pode ser tomada pela Câmara caso eles resolvam realmente fazer aí o trabalho, né? Então, assim, para além da ação que foi movida, que foi apresentada ontem, que, aliás, Carol, você colocou muito bem, tem muita gente confundindo a ação de ontem com um recurso. Na verdade, assim, não é... a gente... É até um erro técnico, né? Quando a gente fala assim, ó, a Câmara está recorrendo agora ao plenário. Na verdade, ela está recorrendo ao plenário, né? Mas não é um recurso dentro da própria ação, porque não cabe. É uma nova ação. É uma nova ação para debater
justamente uma violação constitucional que foi cometida ali. E olha, eu tô alinhado aqui a Carol, viu, Luci, nesse caso, porque eu não acho que nesse caso tenha combinação. Eu acho que o Hugo Mota foi pressionado a fazer isso, naturalmente, meio que lavou as mãos, tanto é que ele está em Nova York, Nova York, Washington, enfim, está lá nos Estados Unidos, também está participando desses eventos, acho que em Nova York. E quem apresentou isso foi o próprio jurídico da Câmara dos Deputados. Então, assim, claro que ele avaliza, ele é o presidente da Câmara, ele não pode dizer que não, mas é um compromisso institucional. A Câmara tem que fazer alguma coisa. A Câmara não pode abandonar o seu dever de defender as prerrogativas dos parlamentares. E no final das contas, está todo mundo começando a despertar, inclusive o pessoal do Centrão, etc., está começando a despertar para esse arbítrio, para essa juristocracia, para a usurpação de competências. O pessoal do Centrão só começou a despertar para isso, Luci, depois que o Flávio Dino começou a mexer nas emendas parlamentares. Mas o fato é o seguinte, isso vai a plenário? Mas eles vão fechar a questão e vão derrubar de novo. Mas aí é o seguinte, aí você vai escalar da primeira turma para o plenário e a Câmara já disse que ela já admite naquele recurso. Coloca de novo a matéria que eu vou ler esse trecho, que isso aqui precisa ser ressalvado. É o que está na ação, nesta ação movida. Abre lá, por favor. Olha só que isso aqui é muito importante, tá? Tem a fala do Hugo Mota, mas tem o trecho abaixo, porque o Hugo Mota é mais diplomático, ele fala em harmonia dos poderes, etc. e tal. Mas embaixo aqui, ó, na ação, o que está descrito? Ao restringir de forma absoluta, baixa só mais um pouquinho, baixam mais um pouquinho. Ao restringir de forma absoluta e desproporcional o alcance da prerrogativa conferida constitucionalmente ao Parlamento, a decisão da primeira turma esvazia o papel do Poder Legislativo na contenção de eventuais abusos no exercício da persecução penal contra seus membros. Ou seja, está dizendo o seguinte, a primeira turma esvaziou o poder constitucional do Parlamento. O plenário vai confirmar isso? Vai dizer? O plenário do Supremo vai manter esse esvaziamento? Aí a gente vai para um conflito institucional gravíssimo, é a minha opinião. Então, vamos lá. Abriu-se uma possibilidade. Ninguém pode afirmar que o jogo não está combinado, né? Existe hoje uma possibilidade de essa decisão do Supremo ser revisitada. Abriu-se por causa disso, porque a decisão foi tomada na primeira turma. E, gente, esses encontros internacionais, esses convescotes, podem reparar, sempre nós temos representantes, os mais altos graus de poder, tanto do legislativo, como do executivo, como do judiciário. Existe conversa, existe almoço, existe jantar, o jogo é combinado. O presidente da Câmara, ele não foi eleito sem autorização do presidente da República, e o presidente da República não indicou o presidente da Câmara e o presidente do Senado sem ter sentado à mesa com o Poder Judiciário. É assim que funciona o jogo da República. O que me chamou a atenção, tá, é exatamente essa brecha que foi aberta. Se a decisão tivesse sido no Supremo, eu não veria exatamente como ter uma nova decisão. Claro, dentro dessa ação da DPF pode haver, dentro de outras conversas, outras negociações. O que aconteceu foi o seguinte, foi tão grave, tá certo? O presidente Hugo Mota, ele já vinha de um desgaste quando ele decidiu não pautar o PL da anistia. Ele já se desgastou com a oposição, notadamente com o PL, que é hoje a segunda maior bancada. Já não é a primeira mais, porque União se juntou com o PP e virou União Progressista. Então, ele já vinha desse desgaste quando ele peitou e não pautou o PL da anistia. Aí ele começa a enfrentar um outro desgaste, que é a suspensão da ação, a suspensão da ação contra o deputado Ramagem, que foi decidida pelo plenário da Câmara com uma ampla maioria. Ou seja, a Câmara quer ver a suspensão da ação contra o deputado Ramagem. Então, ele foi colocado ali nas cordas. Ele não podia não reagir. Ele, como presidente da Câmara, se ele não entrega algo para a oposição, ele perde o poder dele de pautar e de aprovar os projetos que ele pautar. Então, tudo é jogo.
Ele tinha que dar um retorno, ele tinha que dar uma resposta. Aí ele fez esse tweet, que foi um tweet muito bem elaborado, muito bem escrito, ele não foi agressivo, ele foi muito diplomático no que ele falou, mas ele deu uma resposta que a oposição queria ver. E agora o que a gente vê é uma possibilidade do Supremo deixar de suspender a ação. Então, vamos aguardar. Ainda tem jogo, ainda tem movimentos, mas não se enganem. A atuação do Supremo hoje é política. A gente fala isso aqui o tempo inteiro. Não podemos afirmar que não houve jogo combinado, em momento nenhum.